me chamo Raquel Mello, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou trabalhar com vocês uma temática muito interessante, que é a estrutura básica da sequência narrativa a partir do conto Os Olhos que Comiam Carne, do autor Humberto Campos. Como vocês podem observar na telinha de vocês, nós temos diversos tipos de contos. Os contos, eles são o gênero textual muito conhecido e um dos mais amados pelos leitores, porque eles nos acompanham desde a nossa infância. Só que, claro, os mais conhecidos são os contos de fadas. Mas vocês sabiam que existem outros tipos de conto? Nós temos contos de riso, contos de humor, contos de ação e aventura e, claro, contos de suspense e terror, que é o que nós iremos aprofundar nossa aula hoje. Conto. O conto ele é uma obra de ficção, o que significa que ele parte do imaginário e ele parte da fantasia. Voltem aqui um pouquinho a atenção para mim. Como todo gênero textual, ele tem algumas características particulares. Como, por exemplo, vocês sabiam que ele é uma narrativa curta e linear? Ele apresenta um único espaço, se desenvolve em torno de um único conflito e ele vai fazendo com que chegue-se ao desfecho envolvendo poucos personagens. Além disso, ele apresenta uma linguagem simples, uma linguagem muitas vezes coloquial e algumas figuras de linguagem também podem aparecer ao longo da narrativa. O discurso no conto. O discurso no conto, ele pode acontecer através de discurso direto, que é quando os personagens conversam entre si. Pode acontecer em discurso indireto, que é quando apenas o narrador vai reproduzir a fala desses personagens, ou pode acontecer em discurso indireto livre, que é quando há a fusão do discurso do narrador e do personagem. Foco narrativo. O foco narrativo, que é presente em todas as narrativas, ele pode acontecer em primeira pessoa, que é quando o personagem principal da história conta a sua própria história. Ou pode acontecer em terceira pessoa, que é quando o narrador conta a história. Então, por ser um texto narrativo, ele apresenta os 5 elementos da narrativa que nós já bem conhecemos, que é o narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. O narrador, como todos sabem, é aquele que conta a história. Mas nós não temos um único tipo de narrador, não é verdade? Nós temos 3 tipos. Narrador-personagem, que é aquele que participa e conta a história. Narrador-observador, que é aquele que não participa, mas conta a história. E narrador onisciente, que eu também gosto de chamar de narrador todo-poderoso. Por quê? Ele é capaz de saber o passado, o presente e o futuro dos personagens. Ele é capaz de saber os sentimentos, as sensações que os personagens estão sentindo, como se ele estivesse dentro da cabeça do personagem. O segundo elemento da narrativa é o tempo. O tempo pode ser... O tempo é o desencadear das ações, e ele pode ser de 2 modos. Tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é quando nós seguimos a ordem natural das coisas, dias, semanas, meses. E o tempo psicológico, que é aquele que é interno ao personagem, que vai sofrer influências das lembranças, dos sentimentos dele. Vocês querem um exemplo mais prático? Imaginemos que estamos numa fila de banco, esperando 10 minutos para ser atendido. Isso parece uma eternidade, não é mesmo? Mas depois do almoço, quando a gente quer tirar aquele cochilo, aqueles 10 minutos parece que passa de repente. O tempo, ele é feito da mesma forma, ele é medido da mesma maneira, só que psicologicamente nós achamos que ele foi contado de maneira diferente. Terceiro elemento são os personagens. Os personagens do conto podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos humanizados e são aqueles que praticam ações dentro do conto. Quarto elemento, e não menos importante, é o espaço. O espaço, como todos já sabem, é o cenário, é onde os personagens irão praticar e sofrer ações. E por último, e muito importante, o enredo. O enredo ele também é conhecido como uma narrativa, como uma trama ou uma intriga. E a sequência dos fatos vão se desenrolar em torno dele. E nós temos 4 momentos do enredo. Situação inicial, que é quando os personagens, o espaço, o tempo nos é apresentado. Clímax, que é quando o conto sofre aquele momento de alta tensão, que a gente também conhece como encruzilhada literária. Nesse momento, os personagens terão que tomar uma decisão ou um desfecho.
nós temos o conflito. O conflito é quando os personagens saem daquele momento de conforto que eles estão, de estabilidade, e algum acontecimento faz com que eles tenham que tomar ações para achar a solução desse conflito. E, finalmente, o desfecho. O desfecho é quando o desenlace da narrativa acontece, ou seja, os personagens encontraram uma solução para o conflito e, finalmente, vamos voltar àquele momento de estabilidade. Então, vamos nos aprofundar no conto de suspense, como eu havia prometido. Vocês já ouviram falar em conto de suspense? O conto de suspense está muito na moda hoje em dia, principalmente na internet. E ele tem um objetivo muito claro que a maioria de nós conhecemos ou imaginamos, que é justamente provocar medo, provocar angústia no leitor. As sensações é de medo, de horror frente a doenças, a crimes, a morte. Ele também tem um enredo muito peculiar, porque ele vai se utilizar de elementos sobrenaturais, elementos sombrios. O próprio cenário dele vai contar com ambientação soturna, ambientação sombria. E, além disso, claro, ele tem o toque do suspense. Esse toque do suspense é omitir algumas informações para revelar elas só depois, apresentar esses elementos que vão provocar medo em você, leitor. Vocês gostaram do conto de terror até agora? Então, acompanhem comigo a leitura do conto Os Olhos que Comiam Carne, Os Olhos que Comiam Carne. Observem a imagem. A partir da leitura do título já, Os Olhos que Comiam Carne, e da imagem, que expectativas o título e a imagem despertam em você? Eu espero que, assim como em mim, tenha despertado curiosidade. Vamos fazer a leitura então. Os Olhos que Comiam Carne. Enredo. O protagonista é um escritor chamado Paulo Fernando, acorda no seu quarto em uma casa no Rio de Janeiro, um dia depois do seu livro ter sido distribuído para as livrarias, e descobre que está cego. Uma tragédia. Dias depois, descobre que existe um famoso oftalmologista capaz de curar cegueira, o professor Platen, que havia descoberto o processo de restituir a vista se a pupila estivesse conservada. O médico passaria pelo Rio de Janeiro. Era uma oportunidade de cura. Meses depois, o médico chegou e Paulo Fernando já se encontrava no hospital. Não demonstrava nenhuma emoção, mas ouvia reflexivo cada barulho da preparação da sala e das pessoas que se formavam a equipe médica. A operação foi feita. Paulo Fernando saiu da sala em uma cadeira de rodas com o rosto e a cabeça cobertos de gaze, apenas o nariz e a boca descobertos. O professor foi embora e deixou a recomendação de que não fosse retirada a venda antes das 2 semanas. Chega o dia de tirar a venda. O hospital se enche de especialistas e de pessoas que queriam ver a cura. O enfermeiro corta gás devagar. A emoção é grande e o silêncio também. Paulo Fernando espera imóvel. Ao ser completamente desvendado, Paulo Fernando olha em torno e enxerga. O espantoso é o que ele enxerga. Vê apenas ossos das pessoas, como se fossem caveiras, esqueletos. Uma visão que imita raio-x. Fica de olhos arregalados. Olha para as pessoas que estavam no lado de fora e solta um grito de espanto. Numa atitude de pavor, arranca os 2 olhos e os esmaga no chão. Gente, esse conto e a bibliografia do autor, Humberto Campos, podem ser encontrados no endereço eletrônico www.biblio.com.br, como aparece na tela de vocês. Vocês gostaram do conto de terror? Essas e outras atividades vão aparecer para vocês na plataforma. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês na próxima aula.